bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora, 3h38, de volta com informações de Valinhos aqui na região, isso porque começou hoje, aliás, foi assinada hoje, a ordem de serviço para o desassoreamento da Lagoa do CLT em Valinhos. É uma obra que será realizada pelo governo do estado por meio do programa Rios Vivos e que vai custar 30 milhões de reais. Hoje, então, essa ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Valinhos, que é o Franklin Duarte de Lima, do PL. O cenário lá no CLT, para quem frequenta, já começou a mudar. Sobre isso a gente conversa, então, agora com o Franklin Duarte, prefeito de Valinhos, que fala conosco aqui ao vivo. Oi, Franklin, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por dar essa notícia aí para todos que estão nos acompanhando, tão importante para a nossa cidade de Valinhos. É bom, Franklin, queria até que você começasse explicando para a gente, qual que é a necessidade, e a importância dessa intervenção lá na Lagoa do CLT. Olha, é uma obra muito importante para a nossa cidade, inclusive uma cidade que recentemente passou por problemas, de escassez hídrica. Eu acredito muito na recuperação dos mananciais e principalmente também na questão do aumento da reservação da água, da água, e esses 30 milhões que vão ser investidos pelo governo do estado de São Paulo através do programa Rio Vivos é muito importante para nós, onde nós conseguiremos recuperar as 3 principais lagoas, aumentando a capacidade de reservação de água. Além disso, no espaço curto de tempo, eu também já, vamos assim dizer, planejei, além desses 3 meses de obra, da questão do desassoreamento, do aumento da capacidade de reservação da água no CLT, também vou entrar com uma intervenção para melhoria desse parque tão importante para a nossa cidade. Então, é uma obra em conjunto, que a Prefeitura vai buscar fazer algumas melhorias e também o governo do Estado de São Paulo está fazendo essa intervenção. É uma obra muito importante, haja visto que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, não se fazia isso em Valinhos, porque fazer desassoreamento é muito complexo, porque custa caro e precisa ter muitas licenças para poder ter a destinação correta do lodo, O que se houve há alguns anos atrás, alguns governos enganando o povo com algumas máquinas transitando e dizendo que estava desassoreando, quando na verdade não estava fazendo nada disso. Então a gente está com uma expectativa muito grande que nos próximos 3 meses nós teremos muito trabalho, mas que nós conseguiremos aumentar a reservação e revitalizar o nosso CLT, que é um dos principais parques da nossa cidade. Prefeito, boa tarde. Como é que foi essa negociação com o governo do estado, para conseguir liberar essa verba? Já existia um projeto? Olha, é importante ressaltar que quando nós chegamos aqui na prefeitura, nós encontramos os cofres limpos, limparam tudo aqui. Então, pelo fato de eu não ter muitos recursos para fazer investimento, eu corri já atrás do governador, já no primeiro momento, também da secretária Natália Rezende, que tem nos atendido em tudo, e também dos programas do governo do estado de São Paulo que estavam à disposição. O governador Tarcísio é um homem que gosta de projetos, então, antes de procurá-los, nós fizemos o dever de casa, que foi justamente planejar e ter projetos para que a gente pudesse se inscrever com a questão do desassoreamento. E aí tive a grata surpresa e satisfação de ser um dos primeiros contemplados nessa etapa do Rios Vivos, Então, nós temos os projetos, conseguimos fazer um trabalho muito importante com a Secretaria de Estado, com o governo e principalmente com o programa aí, Rios Vivos, Valinhos sendo contemplado aí com essa primeira etapa pelo CLT. E depois nós temos outras etapas, que é também com a represa Moinho Velho e outras que a gente está buscando também fazer o desassoreamento. Prefeito, a gente está até colocando aí na tela, para quem nos acompanha também pelo YouTube, uma imagem aí já do CLT, no início da semana recebendo algumas balsas já para o início desse trabalho aí de desassoreamento. Hoje foi assinada essa ordem de serviço. E qual que é o cronograma agora? Essa obra ela já começa de forma imediata? Qual que é o impacto para quem está acostumado a frequentar o CLT em Valinhos? É verdade, obrigado pela pergunta, muito importante. As máquinas começaram a chegar
já na segunda-feira, e hoje nós assinamos a ordem de serviço e o serviço já começou. Ato contínuo que nós assinamos a ordem de serviço, no mesmo momento as máquinas já começaram a trabalhar, já estão trabalhando, vai estar trabalhando no CLT todos os dias e nós tentaremos fazer a mínima intervenção nesse momento, né? Obviamente que a gente buscou fazer um planejamento com muita segurança para os moradores que frequentam ali o parque, e no momento quando o serviço avançar, nós faremos algumas interdições na pista de caminhada, na pista de corrida ou em alguns trechos, né? Então, o parque receberá alguns tapumes, algumas ferramentas de segurança, e a obra deve acontecer nos próximos 3 meses. A previsão dos próximos 3 meses é que o CLT vai ser desassoreado. É também importante também ressaltar que uma das coisas que nós estamos buscando também com desassoreamento é também depois a revitalização do CLT, e um dos equipamentos que vai receber após o desassoreamento é o próprio pedalinho, que há muitos anos não se tem mais na lagoa do CLT, e nós vamos voltar com esse atrativo para a população. Eu recebo uma pergunta aqui da moradora de Valinhos, a Beth, prefeito, se a represa da Fonte Sônia também será desassoreada. Beth, obrigado pela sua pergunta. A Fonte Sônia é uma área ainda particular. Então, nesse sistema de lagos que nós temos 2 lagos do CLT, que é essa primeira represa maior que está recebendo toda a parte do desassoreamento, e a parte de cima, que é o Pesque Pague. Lá em cima, na Fonte Sônia, ela é uma área ainda particular, mas que a gente tem um grande projeto para fazer uma desapropriação ou um recebimento, talvez, do empreendedor ou do proprietário, para que no futuro a gente construa o maior parque linear da cidade de Valinhos e até da região. Então, ainda a Lagoa da Fonte Sônia não é pública, ela é particular e não poderia estar sendo recebido o desassoreamento. Mas no futuro, se Deus quiser, num futuro próximo, nós estamos trabalhando para ter uma integralização dessas 3 lagos, né, criando aí um maior parque linear da região de Campinas. Esse trabalho no CLT, prefeito, tem uma previsão aí de 4 meses, pelo menos, né, de duração no término dele. A gente já deve ter um impacto aí, uma melhora na questão de armazenamento de água em Valinhos. Qual que deve ser esse impacto para o serviço aí de abastecimento da cidade? Já sim, nós tivemos problemas hídricos e esse trabalho com os 30 milhões de investimento previsto aí pelo governo do estado de São Paulo, pelas 3 principais represas que nós temos em Valinhos, e o CLT é uma delas, nós aumentaríamos de 200 milhões de litros de água para 292 milhões de litros de água. O CLT representa desses 92, 25 milhões de litros. Então, com o desassoreamento do CLT, nós vamos aumentar em 25 milhões de litros de água. O CLT, em algumas partes, por exemplo, o espelho de água, dá 30, 50 centímetros apenas. Nós devemos aprofundar mais ou menos 2 metros em praticamente toda a lagoa do CLT. A obra também está prevista para de 3 a 4 meses. E nesse momento também que está recebendo toda a parte do desassoreamento, nós já estamos trabalhando aí com mais algumas melhorias que o Departamento de Águas e Esgoto da ASA e também a Prefeitura vai estar fazendo ato contínuo ao desassoreamento, para quando a gente terminar o desassoreamento, a gente já ter algumas melhorias feitas aí no CLT. Para aproveitar, inclusive, no planejamento, o fechamento de algumas áreas que vão ser feitas, nós vamos aproveitar para fazer algumas melhorias. Prefeito, houve um contrato, né, do governo anterior aqui com a Sanasa Campinas, né, que ajudou a evitar racionamentos ou a diminuir, né, já que comprava-se água de Campinas para abastecimento em Valinhos. Isso não vai acontecer mais? Olha, obrigado pela sua pergunta e, inclusive, eu devo destacar que isso é vergonhoso para a cidade de Valinhos. Foi a prefeita Capitã Lucimara, da gestão anterior, que fez isso. Inclusive, eu devo pedir desculpa pública aqui ao prefeito de Campinas, porque nem a água que ela comprou de Campinas, ela pagou. Eles não pagaram a água de Campinas e também não pagaram uma grande obra que foi feita para salvar a cidade de Valinhos em 2021. Eu digo ao senhor, a Campinas e a todos que nos ouvem e nos assistem, que Valinhos é autossuficiente em água. Não faltará água em Valinhos e, ao contrário, num tempo muito curto, nós estaremos vendendo água para outras cidades. Por que eu digo e afirmo isso? Porque faltar água em Valinhos
foi por conta de incompetência e irresponsabilidade do governo anterior. A questão hídrica em Valinhos está bem consumada, tanto que eu fui contra a venda do DAI e meu primeiro ato foi foi justamente suspendendo a venda do Departamento de Águas e Esgotos, porque caminhava para uma privatização. Mas, na verdade, era uma privatização um pouco conturbada, do qual eu sempre fui contra enquanto vereador, porque quem estava pagando a conta era o povo. Subiu a água aqui de maneira sucessiva, quase 20%, depois um aumento de 40%, e depois a troca do hidrômetro. Então, muitas reclamações, e a água das pessoas aqui em Valinhos mais do que dobraram. Teve casos de pessoas que devem estar nos assistindo e nos ouvindo, que praticamente triplicou. Então, eu sou contra a venda do DAI. E eu não só estava certo disso, que quando eu cheguei no DAI, o DAI é uma empresa com superávit, está no azul e tem capacidade, inclusive, de fazer os investimentos que a cidade precisa. Por isso que eu suspendi a venda do DAI e vou resgatar a imagem do DAI na nossa cidade de Valinhos. O CLT, inclusive, vai ser um mecanismo para isso. Quem vai fazer toda essa revitalização vai ser o próprio Departamento de Águas e Esgoto, da SA hoje, que era uma autarquia e virou SA. Então, nós devemos, inclusive, pedir desculpa público ao prefeito de Campinas, meu amigo, Dário Saad, que tem feito um trabalho brilhante em conjunto ao Manuelito da Sanasa, e Valinhos, de fato, comprou água de Campinas na gestão da Lucimara, não pagou e não precisava ter feito isso. Ao invés de comprar, farei os investimentos necessários para que a gente possa não só faltar água, como também podemos atender outras cidades aqui da região, como Vinhedo, que passa por problemas hídricos, e a nossa cidade vizinha e irmã, e o que nós pudermos fazer para ajudar, estaremos em conjunto, como também estou à disposição também de Campinas. E a pergunta vem do nosso ouvinte, o Guilherme, como pagar essa dívida? Olha, isso já é uma questão ajuizada, né? A Sanasa, com muita responsabilidade, ajuizou, e tudo aquilo que tiver nos autos do processo, Valinhos agora tem uma gestão de verdade que entende as suas responsabilidades e os seus compromissos, e nós vamos honrar com os compromissos do município. Eu estou de passagem como prefeito, e o tempo que eu estiver, o município é maior que nós, e precisa cumprir com as suas responsabilidades e os seus compromissos. Se a água foi comprada de Campinas, precisa e deve ser paga a Campinas, mesmo que tenha sido um erro da gestão anterior. Bom, agradeço muito aqui a participação do prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima, falando conosco agora sobre o desassoreamento da lagoa lá no CLT, que deve trazer esse impacto aí para o abastecimento, impacto positivo, né, para o abastecimento no município. Franklin, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Boa tarde, bom trabalho por aí. Eu que agradeço a oportunidade de falar da nossa amada Valinhos. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo espaço, e que o povo possa ganhar com esse desassoreamento e com essa revitalização do nosso parque do CLT. Muito obrigado, prefeito. Agora 3h51. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então,